Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 8 de novembro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Beata Maria Crucifixa Satelico. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Comemoração dos santos Simproniano, Cláudio, Nicóstrato, Castório e Simplício, mártires, que, segundo a tradição, eram marmoristas em Sirmium, na Panônia, hoje Sremska Mitrovica, na Sérvia, e porque se recusaram, em nome de Jesus Cristo, a esculpir a imagem de Esculápio, foram lançados ao rio por ordem do imperador Diocleciano e coroados por Deus com a graça do martírio. Desde tempos remotos foi venerada a sua memória na Basílica do Monte Célio, sob o título dos Quatro Coroados. Morte no ano 306. Na região de Tours, da Gália Leonense, na atual França, São Claro, presbítero, que foi discípulo de São Martinho e, junto do mosteiro do bispo, construiu uma moradia, onde congregou muitos irmãos. Morte no ano 396. Em Roma, junto de São Pedro, São Deusdado e, Papa, que amou o seu clero e o seu povo com admirável simplicidade e sabedoria. Morte no ano 618. Em Bremen, na Saxônia, atualmente na Alemanha, São Vileado, bispo, natural da Nortúmbria e amigo de Alcuino, que propagou o Evangelho depois de São Bonifácio na Frísia e na Saxônia e, ordenado bispo, constituiu a sede de Bremen e governou-a com sabedoria. Morte no ano 789. Em Soissons, na França, o sepultamento de São Godofredo, bispo de Amiens, que, educado desde os 5 anos na vida monástica, sofreu muito na conciliação dos conflitos entre os senhores e o povo da cidade, assim como na reforma dos costumes do clero e do povo. Morte no ano 1115. Em Colônia, na Lotaríngia, atualmente na Alemanha, o beato João Duns Scoto, presbítero da Ordem dos Menores, que, oriundo da Escócia, ensinou as disciplinas filosóficas em Cambridge, Oxford, Paris e finalmente em Colônia, como mestre insigne, de engenho subtil e admirável fervor. Morte no ano 1308. Em Ostravétere, no Piceno, hoje nas Marcas,
região da Itália, a Beata Maria Crucificada, Isabel Maria Satélico, abadesa da Ordem das Clarissas, eminente na meditação do mistério da cruz e enriquecida com carismas místicos. Morte no ano 1745. Em Nanjing, cidade do Tonkin, atualmente no Vietnã, os santos mártires José Nguyen Dinh Nhi, Paulo Nguyen Ngan, Martinho Tadul Tin, presbíteros, Martinho Toi João Batista Con, agricultores, que, no tempo do imperador Teutri, foram degolados por causa da sua fé cristã. Morte no ano 1840. Beata Maria Crucifixa Satelico. Hoje a igreja também recebe Marta Crucifixa, fiel filha de Santa Clara, planta humilde de Francisco. Ela configurou sua vida a ele que por amor aos homens se deixou ser pregado na cruz. Ela plantou a existência na casa do Senhor, a fim de viver para sempre nos átrios do amor, fiel à Santíssima Trindade. Em uma curta existência, ela procurou constantemente o rosto do amado em que esperava. Ela achou no rosto dos pobres que batiam à sua porta em busca de caridade, viu o Senhor nas irmãs confiadas aos seus cuidados e sua autoridade, dentro dos muros do mosteiro de Ostra Vetere, onde viveu a sua consagração. Mas muito mais intensamente, sentia o encontro próximo todos os dias no banquete eucarístico, consciente de que as pessoas que comem sua carne e beber seu sangue se tornam sua verdadeira morada e viverá para sempre. Então, seguindo a regra de ouro dos conselhos evangélicos, se tornou, através da adoração aos pés da cruz do Redentor, uma discípula da Virgem Imaculada, por quem nutria uma devoção filial. Pobreza, castidade e obediência vivida na simplicidade franciscana e alegria ter sido a ferramenta que confirmou a certeza de que tudo posso fazer tudo naquele que dá força, e agora contempla a glória do teu Senhor. Papa João Paulo II, homilia de beatificação, 10 de outubro de 1993. Elizabeth Maria Satelico nasceu em Veneza, no dia 9 de janeiro de 1706, filha de Pedro Satelico e de Lúcia Mandir. Vivia com os pais na casa do tio materno sacerdote, que se ocupou de sua formação moral e cultural. Dotada de inteligência precoce, muito cedo se aplicou à leitura, demonstrando uma disposição para a oração, à música e ao canto. Desde muito jovem manifestou vocação religiosa e aspirava a tornar-se capuchinha, mas o Senhor, por meio de um acontecimento inesperado, lhe indicou a ordem onde devia consagrar-se. Uma jovem professora de música e canto do Mosteiro das Clarissas de Ostra Vetere, precisou deixar o convento por motivos de saúde. Elizabeth se ofereceu para ocupar o posto e foi aceita, entrando no mosteiro como educanda, ficando responsável pela direção do canto e tocando o órgão. Tinha apenas 14 anos. Devido à sua pouca idade, o bispo de Senegalia não permitiu que ela vestisse o hábito religioso, o que só pode fazer 5 anos depois, aos 19 anos, no dia 13 de maio de 1725, com a permissão do novo bispo Bartolomeu Castelli, mudando o nome para Maria Crucifixa. O ano de noviciado ela o passou em recolhimento e oração, meditando o mistério da cruz, da qual desejava tornar-se participante. Fez a profissão religiosa em 19 de maio de 1726, diante do vigário-geral da Diocese de Senegalia. Concentrou todos os seus esforços na realização do seu constante desejo, cada vez mais configurar-se a Jesus crucificado, com a prática dos conselhos evangélicos e a devoção filial à Virgem Imaculada, segundo o espírito de Santa Clara de Assis. Provada e purificada por contínuas aflições do espírito e por graves enfermidades corporais, atingiu uma extraordinária perfeição. Era alvo de insultos e assaltos dos demônios, que a atormentaram a vida toda, inclusive fisicamente. Superou e suportou estas provas e dificuldades com a ajuda dos seus diretores espirituais, o menor conventual Ângelo Sandriani e o padre João Batista Scaramelli, que foi o seu primeiro biógrafo. A beata teve o dom de extraordinários prodígios sobrenaturais e autênticos fenômenos místicos, que eram sinais de uma predileção divina. Foi eleita abadesa do mosteiro e quando seria reeleita pelas monjas, não pode continuar naquela função por disposições episcopais. Assumiu então o encargo de vigária, que exerceu com bondade e firmeza até a morte. Consumida pela tuberculose, faleceu no dia 8 de novembro de 1745,
na idade de 39 anos. Foi sepultada na igreja de Santa Lúcia de Ostra Veteri. 7 anos após a sua morte, como consequência da extraordinária fama de santidade e de numerosas graças e favores atribuídos à sua intercessão, foi aberto o primeiro processo ordinário, em 18 de agosto de 1752. Por dificuldades daqueles tempos, ele ficou suspenso e foi reaberto em 1826, com o Papa Leão XII e em 1914 com o Papa São Pio X. Em 14 de maio de 1992, um milagre atribuído à sua intercessão foi aprovado e finalmente, em 10 de outubro de 1993, o Papa João Paulo II a proclamou beata. A vida da Beata Maria Crucifixa Satelico resplandecerá sempre como uma testemunha viva do poder da cruz, ela que redime, santifica e salva e que garante a paz e o amor entre todos os filhos de Deus. Beata Maria Crucifixa Satelico, rogai por nós.